Olá, meus pequeninos do terceiro ano, vamos continuar o que estamos falando, diferenciando prosa de poesia. E o seu tio então falou para você que a poesia exige ritmo. Nós precisamos de métrica, precisamos de rima, precisamos de aliterações, precisamos de assonâncias, precisamos de repetições, de figuras de linguagem e de usar muito o sentido figurado das palavras e das expressões, o que a gente vai chamar de linguagem conotativa. Guardaram, né? Isso está tudo na aula anterior. Nesta aula, eu gostaria que vocês conhecessem, relembrassem quais são os tipos de versos mais comuns da poesia em língua portuguesa. Vocês vão lembrar tudo, né, pequenininhos? É muito simples. A gente sempre disse que os poemas mais marcadamente populares feitos em língua portuguesa, eles são feitos em redondilha menor e redondilha maior. Claro que vocês se lembram. As redondilhas menores possuem 5 sílabas poéticas cada verso. E as redondilhas maiores são versos que possuem 7 sílabas poéticas. Esses são os mais populares, não é, pequenos? Agora, tem os que são chiques, tem os que são os bambambãs, tem os que são grandiosos, aqueles usados nos sonetos, que seu tio chama, e você também, de versos decassílabos, que são os que possuem 10 sílabas poéticas. O poeta tem que pensar em tudo isso. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas me mandam poemas e dizem assim: o que você acha? E às vezes tem umas ideias interessantes, às vezes um pouco repetitivas, né? Porque parece que os nossos poetas já disseram tudo. Há novidades a serem escritas, sim, há maneiras novas de se escreverem mesmas ideias, inclusive de homenagear alguns poemas, parodiando, elogiando, botando atualizado um determinado poema. Mas é difícil um cavalheiro, hoje, quando me manda esses poemas para eu ver, ter qualidade. É raro encontrar qualidade, porque é perceptível um desprezo pela forma do poema. E a forma é isso que nós estamos estudando, né? O ritmo do poema deve ser marcadamente mais preparado. Deve ser marcado, mas preparado. Você tem que saber se você está querendo fazer com redondilha menor, com redondilha maior, com decassílabo. Lembrando que se você quer fazer alguma coisa pop, você faz em redondilha menor ou maior. Se você quer fazer algo mais chique, mais sofisticado, você faz em decassílabo. Há necessidade, então, tio Fábio, de, se eu quiser escrever poema, fazer sempre nessa marcação, redondilhas ou decassílabos ou alexandrinos? Não. Você pode fazer versos livres. Versos livres? Vocês também se lembram, né, pequenininhos? São aqueles poemas cujos versos não possuem a mesma quantidade de sílabas poéticas em todos eles. São os poemas livres, que possuem versos livres. Cada verso tem um tamanho. Então, isso vocês têm que compreender. Mais modernamente, os poetas começaram a abandonar o que a gente chama desse ritmo muito marcado da poesia e passaram a usar muito mais o verso livre, considerado hoje mais moderno. Mas não deixa de ter ritmo. Não há necessidade de você colocar todas as características da poesia clássica para ele ganhar ritmo, métrica, rima. Não, você pode usar os versos livres tranquilamente, mas você não pode perder o ritmo. Vou provar, tá? Senão a gente fica falando sem provar, vocês não compreendem. Primeiro, seu tio quer lembrar vocês como é que é mesmo que a gente faz uma divisão poética de um verso. Nós temos que lembrar, como eu disse na última aula, as sílabas fortes e as sílabas fracas. As fracas são chamadas de átonas e as fortes são chamadas de tônicas. E no final do verso, nós sempre desconsideramos a contagem das sílabas átonas ou fracas. A contagem é sempre na última sílaba forte. Vamos ver o Drummond? De novo, José. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Percebe que todos os versos terminam com uma sílaba tônica, forte. Então, nós temos que contar todas até o final.
Agora, como seu tio tinha dado como exemplo na aula passada, nós vamos ter o Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras. Percebeu que a última é fraca? É essa que a gente vai desconsiderar. Então já vai ficar minha terra tem palmeiras, que é a última tônica, forte. Uraz é fraco, átona. Nós vamos desconsiderá-la. Voltando para o José, a gente precisa fazer divisão, sempre lembrando que nós temos que escutar o poema para calcular o que seja uma sílaba poética. Não é uma sílaba gramatical. Se nós pegarmos, e agora, José, a festa acabou, você vai contar. E, agora, José. Teríamos 6 sílabas gramaticais. A festa acabou. 6 sílabas gramaticais. Mas não é isso que nós estamos contando. Nós estamos contando sílabas poéticas. É o que nós escutamos, daquilo que é imaginariamente declamado. Tem alguns meninos que na hora da prova ficam falando, né? Tem importância. No vestibular, acho que vão ficar um pouco chateados com vocês, se vocês contarem alto. Mas no cérebro mesmo você pensa. E agora, José. Percebeu? A gente não fala e agora. A gente não fala assim. A gente tem que ouvir o poema e ele, quando lido, ele diz gente. Olha o que a gente chama de encontro consonantal. O encontro das consoantes. O E e o A se encontram numa sílaba só. Iá. O E e o A, que está escrito, quando ouvimos, eles se unem no encontro de consonantes. Então ficaria Iá, Gó, Ra, José. Quantas sílabas poéticas? 5. 5 sílabas poéticas. Um verso que tem 5 sílabas poéticas é chamado de redondilha menor. Vamos ver o próximo. A festa acabou. Nós ouvimos assim. Vocês perceberam que o tá do festa se emendou com o a do acabou? 2 consoantes formando o que a gente chama de encontro consonantal. Então a gente considera uma sílaba poética. A festa acabou. É assim que escutamos. Foneticamente é a maneira como nós temos que contar. Então você vai ter 5 sílabas poéticas em todos os versos do poema José, do Carlos Drummond de Andrade. Vamos ver o próximo? O povo sumiu. O povo sumiu. Essa não teve nenhum encontro consonantal e deram 5 sílabas, tanto gramaticais quanto poéticas. Guardamos redondilha menor? Facílimo. Vamos para a redondilha maior, ou desculpa, pequenos. E percebam que esse poema José, ele é pop. Muita gente usa isso quase como um provérbio, né? Ah, e agora, José? Então ele ficou popular, conhecido, muita gente conhece, mesmo não estudando. A pessoa é capaz de usar isso, às vezes, sem saber de onde veio, né? E veio do Drummond, poeta, que planejou esse belíssimo poema. A gente vai ver um outro que é muito pop, que todo mundo conhece, e a gente está falando nele o tempo todo. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Todo mundo conhece a canção do exílio do Gonçalves Dias no Brasil. Todo mundo quer alguém, né, gente? O país está tão precário que a gente fica um pouco assustado das pessoas não estarem entendendo nada, né? Mas vamos lá. Minha terra tem palmeiras. Se nós contássemos as sílabas gramaticais, minha terra tem palmeiras. Seriam 8 sílabas gramaticais. Mas a gente tem que escutar o poema e a gente já fez isso. Minha terra tem palmeiras. O final é tão fraquinho, né? Átoro. A gente não conta. Minha terra tem palmeiras. Então nós vamos ter 7 sílabas poéticas. Redondilha maior. Vou pegar mais um, para a gente não ver que é coincidência. Onde canta o sabiá. Onde canta o sabiá. Perceberam o encontro consonantal que nós temos no canta, no tá do canta, com o que vem a seguir, vira uma coisa só. Onde canta o sabiá.
B-A. 7 sílabas poéticas com encontro consonantal, redondilha maior. Compreendido, meus pequenos? O seu tio vai demorar um bocadinho para falar do decassílabo, porque nós já vamos começar a falar sobre o soneto. Até a próxima aula. Um grande beijo. Todas as dúvidas que vocês tiverem, mandem recado para mim. Nós temos o acesso livre por todos os veículos que vocês quiserem. O nosso grupo de WhatsApp, vocês podem mandar para mim individualmente pedidos de ajuda, de compreender qualquer coisa que ficou meio mal explicado. E todas as redes sociais, incluindo aí telefone. Alguém ainda usa? Mas se precisarem, pode ligar para mim, juro que eu atendo, ok? Grande beijo, fiquem com Deus.